Oi, crianças, vamos agora para a aula de geografia, assistir a aula de matemática. Se não assistiu, corre lá, assiste a aula de matemática também, tá bom? Lá na aula de geografia, ó, a apostila, página 30, a gente estava falando sobre o dia e a noite. Por que que acontece o dia e a noite, né? Porque a Terra gira em torno de si mesma, né? Lembra que a gente já viu sobre isso, né? Lá em ciências também, né? Então, ó, a gente continua aqui. O que está falando aqui na página 130? Fala dos movimentos da Terra. Então, existem dois movimentos da Terra. Um movimento chamado rotação, que eu já falei para vocês. Lembra o que é o movimento da rotação? Rotação é o movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Lembra que eu mostrei de um lado o Japão, de outro lado da bola o Brasil? Então, por que aqui é dia e lá é noite? Porque a Terra gira em torno dela mesma. Então, o Sol está aqui, ó, os raios de Sol. Então, se o Brasil está aqui, aqui vai estar dia. E do outro lado, que não está pegando os raios de sol, então vai ser a noite, tá bom? Então, esse movimento que a Terra faz em volta dela mesma é um movimento chamado de rotação. E quanto tempo dura esse movimento? Um dia. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em volta dela mesma dura 24 horas, tá? Por isso que a gente tem dia e noite, né? Num dia a gente tem o dia e a noite, porque esse movimento dura 24 horas. E o movimento que a Terra faz, agora vamos imaginar que aqui seja o Sol, ó, quando eu fizer assim é porque são os raios do Sol. E a Terra aqui, ó, ao mesmo tempo que ela gira em torno dela mesma, ela vai girando em torno do Sol, assim como os outros planetas fazem, né? Os planetas do Sistema Solar. Por que são chamados planetas do Sistema Solar? Porque eles giram em torno do Sol, então vai fazendo esse movimento. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é um movimento de translação. Então, a gente tem o movimento de rotação e o movimento de translação. Se rotação, né, dura 24 horas, quanto tempo dura o movimento de translação? Ele dura 365 dias. E o que significa 365 dias? Quem sabe? Significa um ano, tá? Então, a Terra gira em torno dela, rotação, demora um dia. A Terra em volta do Sol, translação, demora um ano, tá? Então, rotação 24 horas, um dia. Translação 365 dias, um ano. Beleza? Então, olha lá, ó. Nessa imagem aqui, ó, que de vocês vai estar grande, a gente tem o Sol, aí tem mostrando ali que o nosso planeta Terra, e tá falando lá no número 2, o nosso planeta percorre um trajeto ao redor do Sol, tá? E número 3, ao mesmo tempo, a Terra gira em torno de si mesma. Então, esse movimento ao redor do Sol é a translação e o movimento que ela gira em volta dela mesma é a rotação, tá bom? Lá na página 131, ó, tem uma imagem, já falou sobre isso, né? Ó, tem essas duas imagens aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, tá vendo os raios de sol batendo? Aqui, quer dizer que aqui tá dia e aqui tá noite. Simples, é porque o sol não tá batendo desse lado, tá? Então, por que que tá noite? Porque não tem luz, por isso que tá escuro, tá? É a ausência de luz, tá? De luz solar. E aqui embaixo fala daquela situação do Brasil e do Japão, ó. No Brasil eles estão tomando café da manhã e no Japão eles estão jantando aqui, tá? Então, por que que isso acontece? Devido ao movimento de rotação, tá? Lá na página 132, tá? Ele fala assim, que a gente também já viu isso lá em ciências, animais de hábitos noturnos e diurnos. Lembra? Animais de hábitos noturnos, hábitos à noite, e diurnos, hábitos durante o dia, tá? A gente já viu isso, então por isso que eu vou falar agora da atmosfera. O que é atmosfera, professora? A atmosfera é uma camada de gases, tá? Principalmente oxigênio, tá? Vamos imaginar a Terra, aqui de novo, minha mão é a Terra, tá? Ao redor da Terra tem uma camada de proteção da Terra, tá? Chamada atmosfera. Essa camada de proteção é a atmosfera. Ela é formada principalmente de oxigênio e de vapor de água. Não tem só oxigênio, tem outros gases também, tá? Mas o que mais tem é oxigênio e vapor de água. E por que para que serve essa atmosfera? Tá? Para regular a temperatura, tá? E a umidade do ar aqui na Terra. Tá? Por isso que às vezes a gente fala assim,
A poluição prejudica a atmosfera. O que significa? Que a poluição, ela forma, tem essa camada ao redor da atmosfera, ela forma os buraquinhos na atmosfera. Isso quer dizer que cada vez mais entra mais calor, porque ó, pensa o Sol, é muito quente, certo? Se não tivesse essa camada protetora, se não existisse a atmosfera, não ia ter como ter vida aqui na Terra, tá? Porque o calor ia ser muito grande, porque não ia ter a proteção dos raios do Sol, tá? Então o Sol chega aqui na temperatura suficiente para gente, porque tem essa camada protetora, tá? Só que com a poluição prejudica muito essa camada protetora e vai formando buraquinhos. Por isso que cada vez a nossa Terra é mais quente, por isso que a gente tem que preservar o nosso planeta, cuidar do planeta Terra, que é a nossa casa, é a casa comum de todos nós, né? Que todo o mundo habita, né? O mundo mora no planeta Terra. Ah, então, ó, aqui ele fala, aqui nesse texto ele fala, ó, na atmosfera são encontrados oxigênio e vapor de água, além de acontecerem variações de temperatura e umidade, tá? Então, é a atmosfera que controla, que regula a temperatura e a umidade do ar. O que é umidade? Umidade é quando está mais molhadinho. Às vezes a gente não sente assim, na época de seca, a gente teve um período de seca muito grande agora, que a gente chama de estiagem, período de estiagem. O que é período de estiagem, professora? Eu nunca ouvi falar nessa palavra, estiagem. Estiagem é quando a gente fica muito tempo sem chuva, tá? Como a gente estava agora. É porque as nossas chuvas aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, começaram agora, essas primeiras chuvas. Chuva com temporal, né? Esses ventos. Teve até chuva de granizo, choveu granizo, choveu pedrinha de gelo na casa de todo mundo, não foi? Domingo? Então, assim, esse período de seca, né, sem chuva, chama estiagem, tá? Eu ia falar para vocês da... A professora se perdeu aqui no conteúdo, foi falar da chuva de granizo, né? Mas vamos lá, o que a prof ia falar? Que nesse período sem chuva, a umidade do ar, o ar fica muito seco, então fica com baixa umidade do ar, pouca umidade, né? Não fica úmido. Você sente assim, nesse período sem chuva, o nariz, né, fica mais seco, a boca fica mais seca. Quem tem problema respiratório, o problema respiratório aumenta, sente mais dificuldade para respirar. Quem tem sinusite, rinite, que são as inflamações dessa parte respiratória, sofre mais nesse período de seca, porque o tempo está muito seco. E o que dá para fazer para a gente melhorar? Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado faz secar ainda mais, né, o ar. Então, quem sofre com esses problemas sofre ainda mais quando dorme no ar. Só que devido ao calor, muita gente não deixa de ligar o ar. E o ventilador também, né? Porque o ventilador também faz secar muito o ar. O que dá para fazer? Dá para colocar balde de água dentro do quarto, toalha molhada dentro do quarto, tudo para ajudar a umedecer o ar, tá? Existem uns aparelhos também para umidificar, né? Então, tudo para ajudar na respiração. E também, esses movimentos da Terra, tá? O que mais faz? Lá na página 133, fala aqui das estações do ano, tá? Então, primavera, verão, outono e inverno, tá? Aqui embaixo fala assim, que a inclinação da Terra, ó, a quantidade, tá vendo a Terra aqui? A quantidade de raio que bate aqui é a mesma que bate na frente? Não é. Não quer dizer que aqui seja noite, só quer dizer que tá mais fresco um pouco, porque tá pegando menos raios solares. Não tá pegando, ó, os raios solares aqui e a Terra aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, vai pegar primeiro aqui, então vai estar mais quente, e depois dos lados. E como a Terra vai girando, tá? Vai mudando as estações do ano também, tá? Lá na árvore de livros eu indiquei 4 livros para vocês. Nossa, professora, 4 livros? Eu indico muito livro mesmo, né? Quem acompanha a árvore de livros vê que eu indico bastante livro, mas quero que vocês leiam mesmo, tá? Eu indiquei 4 livros, são bem pequenininhos, tá? E esses livros falam sobre o quê? Cada um fala de uma estação do ano. Então, tem um que fala da primavera, outro fala do verão, outro fala do outono, outro fala do inverno. O que é a primavera?
Primavera a gente chama de estação das flores, tá? Que é quando as flores estão mais bonitas, as árvores estão floridas, tá? Verão. Verão é quando é calor, né? Aqui no Brasil, o verão, né, que é no final do ano, e aqui a gente tem uma tabelinha, ó, que fala certinho, ó, as datas que começa e termina cada estação. Então, o verão é de dezembro a março. E no final do ano, é época de quê? É época de Natal. Agora, vamos comparar o nosso Natal no Brasil com o Natal lá do Papai Noel, no Polo Norte, tá? O Papai Noel lá da Finlândia, né? Que fica no Polo Norte, tá? Como é que é lá? Quando a gente assiste filmes de Natal, como é que é a temperatura lá? Neve, muito frio, né? E por que aqui no Brasil o Natal não tem neve? Porque aqui no Brasil, época de dezembro é época de verão. E por que lá tem neve e aqui é verão? Porque o Brasil fica muito longe do Polo Norte, né? Então são muito distantes. Então lá é inverno, mas aqui é verão, tá? Então um mesmo período do ano em locais diferentes, tá? Tem temperaturas diferentes. Então, ó, vamos partir lá para a página 134, tá? Na página 134 fala o que eu estava falando agora, tá? Sobre a Finlândia. Sobre a Finlândia, tem até a imagem do Papai Noel ali, né? Ó, a gente vai pular a página 135, que seria para medir a temperatura na sala de aula, então a gente não tem como. Não vou pedir para vocês ficarem medindo temperatura na casa de vocês, tá? Lá na página 136, ele fala desse período de estiagem que eu falei, que estiagem é o período que fica sem chuva, tá? E lá em cima eu vou ler um pedacinho para vocês desse texto, ó. Ele fala que a umidade é a quantidade de vapor de água que está na atmosfera. Então, quanto mais umidade na atmosfera, mais o nosso ar vai estar úmido, tá? Ó, só conseguimos enxergar a água quando ela deixa de ser vapor e se transforma em chuva, gelo, neve ou mesmo nuvens. Por que ele está falando isso? Porque você pode falar assim, mas cadê a umidade do ar? A gente não enxerga, porque essa umidade, a água, está em forma de vapor. Então, porque a gente pode ter água em forma de vapor, em forma de gelo, na forma líquida, né? Então, a gente não enxerga. Aí, nesse textinho onde tem a nuvem ali, ó, para saber mais, ó, quando o ar está muito úmido e sobe até um lugar do céu onde a temperatura é mais baixa, o vapor de água se condensa. O que significa se condensa? Endurece, formando as nuvens. Na sequência podem ocorrer chuva, neve ou granizo. Granizo foi aquela chuva de pedra de gelo que a gente teve aqui em Vilhena. Aqui, ó, há muitos e muitos anos não acontecia aqui em Vilhena. Choveu muito granizo, né? Então, por que choveu granizo? Porque, ó, o que está explicando aqui? Porque o ar estava muito úmido e subiu, né, lá no céu, subiu para um lugar onde estava a temperatura muito baixa. Então, esse ar muito úmido, quentinho, subiu lá no céu onde estava muito frio e deu um choque lá. O ar quente com esse ar frio, deu um choque. E o vapor, era tudo vapor, vapor frio e vapor quente, se condensou, endureceu, tá? Então, deu a chuva, isso fez acontecer a chuva e aconteceu o granizo também, tá bom? Agora sim a tarefa para casa, ó. A tarefa para casa você vai pesquisar aí junto com seu pai, não precisa nem pesquisar na internet não, é só perguntar para o pai e para a mãe que eles vão saber responder isso aqui, ó. Pesquise 4 cuidados que devemos ter quando a umidade do ar está muito baixa, quando o ar está muito seco, tá? Lembra que eu falei? Então, quando o ar está muito seco, quais os cuidados que vocês devem ter, tá? Pode escrever ou pode desenhar, mas eu acho mais fácil escrever, mas pode desenhar quem quiser desenhar também, tá? Então, aqui, ó, tarefa para casa, apostila, página 137 e ficha de atividades, página 95 e 96. Beijo, crianças! Bom final de semana, até semana que vem.